Então, nós vamos estudar uma lição do Evangelho, Pão Nosso, a lição de número 8. É uma lição bastante importante para todos nós que vivemos nessa época aqui, né, com tantas dificuldades, e ela nos traz orientação para que nós possamos nos corrigir. A lição de número 8 é ansiedade. E todos nós passamos por isso. Estamos ansiosos por alguma coisa, né, que muitas vezes até nem nos encontramos, mas a gente está sempre querendo algo, precisando de algo, né, que nos fará acalmar e fortalecer. E diz de Pedro, né, capítulo 5, versículo 7, o texto de Pedro é o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Pedro está nos trazendo, né, nesse texto do Evangelho, que se nós lançarmos todas as nossas ansiedades que trazemos, cada um traz a sua, né, e sabe como e por que está trazendo, lançarmos toda a vossa, ele diz, né, que é a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quem cuida de nós? É Jesus, né? Então, se a gente tiver essa certeza, essa vontade, né, de nos recuperar dessa ansiedade que a gente está sempre querendo e buscando, a gente lançar toda essa ansiedade, dizer a Jesus, me ajude. Ele, por cuidar de nós, como vem cuidando, ele vai nos ajudar. Mas isso é preciso que a gente, né, tenha assim aquela fé, aquela certeza. E Emmanuel continua nos orientando sobre esse texto do Evangelho, dizendo: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Então, vejamos bem, Emmanuel está nos lembrando que esse estado de ansiedade nos traz grandes prejuízos, nada de útil. Então, vamos lançar tudo que a gente tem de ansioso, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude, nos fortaleça, porque Ele cuida de todos nós. Nós é que nos afastamos de Jesus e ficamos ociosos, né? Ansiosos, né? E Emmanuel continua dizendo: invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si mesmo. Então, a ansiedade que trazemos, ela vai nos atingir. E vai atingir a nós mesmos, não atinge os outros. O primeiro atingido pela ansiedade somos nós, porque ela nos traz todos os acontecimentos que muitas vezes nessa ansiedade estamos mentalizando. Nós nos sentimos sós, né? Sem saber aonde ir, sem saber o que fazer conosco mesmo. Então, esse estado, ele nos traz todos os acontecimentos que a gente está pensando, está mentalizando, e contra nós mesmos. Ele diz, opondo-se, olha, veja bem, o recado de Emmanuel, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano, e a gente se entrega à ansiedade. E a natureza, segundo nos fala aqui o Emmanuel, ela fala de todas as lições de paciência, de compreensão, como ela nos compreende, né? Quando a gente destrói árvores, destrói a natureza, o ar. Porque o homem, a gente interfere em tudo, né, no planeta Terra. Não sabe construir um planeta Terra como esse, mas a gente sabe destruir. Então, se a gente
buscasse, nesses momentos, nessas inquietações que trazemos, nessas angústias, ver as lições que a natureza nos traz no nosso caminho. A chuva, o vento, que a gente fala que destrói muitas vezes, uma tempestade, mas ela traz depois a serenidade, a paz. A lição, a natureza nos traz lições preciosas e a gente nem percebe. Se o homem nascesse para andar ansioso, diz Emmanuel, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado e sem remissão. Veja bem, a nossa tarefa não é andarmos aqui na terra ansiosos, mas estarmos atentos aos trabalhos que nós temos que fazer conosco mesmo, porque essa ansiedade, nos diz no início da lição, ela está nos trazendo todos os acontecimentos que não são bons para nós. E Emmanuel está nos alertando de que nós não nascemos aqui na terra para sermos ansiosos, mas santificar a nossa vida, o nosso espírito, valorizar o nosso corpo físico, valorizar o nosso pensamento, a condição que já temos de saber discernir o que é bom, o que é ruim, né? Para nós mesmos nos beneficiar. Então, nós viemos com tarefa de santificação. Porque ficamos, às vezes, nos sentindo afastados de tudo, solitários, né? Nada está bom para nós. Na verdade, a gente esqueceu o endereço de Deus, porque a gente se esqueceu do Pai, que nos criou, que criou o planeta Terra, está conosco e nos mantém aqui. Nós, a ingratidão nossa, né? A gente se sente assim, sem rumo, sem saber o que fazer conosco mesmo. E nós não viemos para vivermos nessa ansiedade, mas a gente veio como categoria de trabalhador para santificar, para nos redimir, para nos promover, né? Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço, olha bem, que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Veja bem, que lição para a gente refletir, né? Se a criatura refletisse, se a gente parasse para pensar o valor do corpo físico, o valor das pessoas, né? Quantas pessoas que nos ajudam, quantas pessoas estão do nosso lado e a gente se sente não presente, às vezes, na vida das outras pessoas. Por isso, estamos ociosos, né? Então, o Emmanuel está nos dizendo que se a gente refletisse no patrimônio que trazemos, no valor desse patrimônio que é o corpo físico, olha, nós podemos pensar, analisar o que vamos fazer, o que devemos fazer ou não. Nós podemos expressar. Imagine a gente sem, né, mudo, sem voz. Imagine sem ouvir, sem poder enxergar. Olha que patrimônio valioso nós temos. E a gente ainda reclama, né? Ainda menospreza o nosso corpo físico, muitas vezes. Aí nós íamos saber vigiar esse patrimônio, cuidar do que estamos pensando, cuidar do que estamos falando, porque tudo que falarmos, fizermos, sentirmos e pensarmos, ele volta à sua fonte de origem. Então, vamos refletir. Vamos valorizar esse patrimônio de estarmos juntos, cada um cuidando, né, de si mesmo aqui na Terra e cuidando quando nós podemos ou desejamos de alguém que está perto da gente, falando uma palavra consoladora, um pensamento positivo,
nem que seja à distância, porque agora nós já aprendemos que à distância nós podemos trabalhar também, né? Antes a gente achava não tem que ser presente, mas hoje presente e ausente a gente pode emitir pensamento. Podemos ajudar, não tem distância para se ajudar quando a gente usa o nosso coração, o patrimônio que temos, aonde guardamos o nosso sentimento, que é o coração. E ele continua dizendo, indubitavelmente, que as paisagens modificarão. Hoje não é igual ontem, amanhã não será igual hoje. Muitas coisas na nossa vida mudam, se transforma, mas não acaba. São situações para serem resolvidas, para serem estudadas, refletidas, analisadas. Por que eu estou desta forma, ansiosa com tudo que tenho? Um corpo perfeito. Olha, o meu organismo trabalha em cadeia um com o outro. Se alimenta, o estômago trabalha, e vai, né? E por que nós não podemos também trabalhar em conjunto, uns com os outros, e valorizar esse patrimônio que temos, que é o nosso corpo físico, essa oportunidade de estarmos aqui na Terra? E ele diz, é certo, né, que as paisagens se modificarão incessantemente. É por isso que a gente entra, às vezes, nesse estado de desânimo. Porque hoje melhorou, amanhã, hoje está igual aquele dia que eu não estava bem, né, seu João? Aí a gente começa a desanimar de novo. Vamos ter essa certeza. É certo, nós já sabemos disso, que as coisas mudam, as situações mudam. A nossa vida também muda, modifica tudo na nossa vida. É porque guardamos aquele pensamento, tem que ser assim. Aí a gente fica desanimado, né? Então, Emmanuel está nos dizendo que tudo, incessantemente, se modificarão, compelindo-nos, convidando-nos, né, a enfrentar surpresas desagradáveis, que às vezes a gente não gosta muito. Por exemplo, a saúde, né? Quando o nosso corpo adoece, aí a gente está bem desanimado. Poxa, eu doente? Aí a gente já começa, né? Nossa, mas ontem eu tinha uma saúde, hoje estou de idade, meu corpo realmente é tão limitado hoje, né? Então, tudo isso é certo, vai mudar na nossa vida. Mas que a gente possa também, nesse convite que a natureza faz para todos nós, enfrentarmos essas surpresas desagradáveis. Não é nada bom, mas é necessário, né? Decorrente de nossa atitude inadequada. Muitas vezes a situação muda também, porque nós temos atitudes não boas, inadequadas, né? Muito reclamamos, aí começamos a reclamar, tudo vai acontecer conosco, porque o nosso pensamento vai também se ligar a energias espirituais, espíritos, irmãos nossos, que vão trazer também para nós esse suplemento, e a gente vai ficar mais forte, né, na negatividade. Mas vamos lutar para que nós possamos continuar enfrentando surpresas desagradáveis, mas passando por elas com atitudes adequadas, não inadequadas, né? Na alegria ou na dor, diz Emmanuel. Aí ele continua dizendo, contudo, representa em positivo, olha só, contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. É nossa obrigação. Não é a dos nossos benfeitores ter que nos modificar a nossa vida. Nós temos, pelo impositivo da lei, a lei de Deus, a lei natural da vida, de cumprir as nossas obrigações. Se eu estou me sentindo
desanimado, qual é a minha obrigação? Mudar o meu pensamento, elevar o meu sentimento a Jesus e pedir a Ele força, entregar a Ele toda esse problema que eu sinto para que Ele me ajude, porque Jesus cuida de nós, né? Então, é nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Ah, mas eu fazia isso, fazia aquilo hoje. Hoje a gente deixou, desanimou, ficou ansioso. Sem fazer nada, a gente está ansioso, né? Emmanuel diz, a ansiedade tentará, olha só como é grave essa situação para nós. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difíceis. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro, né? Já que a vida, a ansiedade pode atingir qualquer um de nós, que a gente se prepare, né? Porque os problemas são de soluções difíceis, porque trazemos problemas de séculos passados, de outras reencarnações. E muitas vezes entramos na ansiedade por não conseguir resolver tudo aquilo que estamos querendo resolver nessa encarnação. Mas, como Pedro nos recomenda, que entreguemos todas as nossas dificuldades, a nossa ansiedade a Jesus, porque Ele cuida de nós. Não que vamos cruzar os braços, né, sem fazer nada, pedir a Ele, deixar que aconteça, mas que vamos trabalhar o que a gente puder, mudar pensamento, sentimento, palavras, ações, mudar toda a nossa vida, dentro das condições que temos, porque Jesus não nos exige nada que não temos condições de fazer, né? Então, recordemos sempre, né, dessa receita de Pedro. Quando estamos enfraquecidos, a fonte de luz para todos nós, encarnados e os desencarnados que estão aqui, é Jesus. E ele continua dizendo, lança, olha, que importante. Ele dá uma receita maravilhosa para nós, né? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. A nossa inquietação, vamos lançar sobre o Pai, pedir a Ele, né, que nos ajude, porque Ele, o divino, é amor e cogita do bem-estar de todos nós. E Deus, o nosso Pai, deseja o bem de todos, que estejamos aqui na terra felizes e agradecidos, felizes por viver, por estarmos juntos, por sofrer também alguma decepção, porque não somos espíritos perfeitos, né? E nós temos essa condição ainda de refazer o nosso passado escuro, de quantos desvios das leis de Deus. Então, Ele está nos ensinando a receita adequada. Lança as tuas inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Falando com Jesus das nossas dificuldades, imediatamente nós somos socorridos. Se não tivermos em sintonia com o Pai, muitas vezes nós vamos ter que esperar um pouco até que possamos estar dispostos, né, a receber essas bênçãos divinas, porque Ele deseja o bem de todos nós. Termina dizendo Emmanuel, justo é desejar firmemente a vitória da luz. Justo é que a gente deseje a vitória da luz em nós. Buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Daí temos a dificuldade de entrarmos em sintonia, né,
nessa disciplina mental, só pensar, falar e fazer o bem. É uma disciplina que todos nós temos dificuldades. Então, ter perseverança, pensar na paz, criar essa paz dentro da gente, com ações corretas, como nos ensina o Evangelho, estarmos sempre relembrando, na hora de agirmos, de falarmos, de pensarmos, o que devemos fazer que está dentro do Evangelho. Então, nós vamos buscar a paz com perseverança, com disciplina, para que a união com os planos superiores nos assistam por sintonizar-se com a esfera mais alta. Olha que beleza! Se não recebemos a bênção que estamos procurando, é porque não estamos em sintonia, não estamos nos esforçando, porque ela vem até nós. Não temos ainda perseverança, não temos ainda disciplina mental para usarmos o nosso pensamento nessa união com o mundo superior, com os nossos benfeitores. Temos dificuldades de sermos assistidos, não por causa dos nossos benfeitores, nem de Jesus, nem de Deus. Continuamos assim, do jeito que estamos aqui na terra, ansiosos, sem saber o que fazer, porque nós não sintonizamos com as esferas mais altas. Veja bem, está tudo em nós. Nós temos a capacidade de nos curarmos, de renovar nossa vida, né? Não esqueça, não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Quando nos encontramos ansiosos, nós estamos beirando as quedas de cairmos, porque, como nos diz o Evangelho no começo, ela nos traz tudo de inútil para a nossa vida. A ansiedade, olha, um sentimento desviado do plano superior da vida é um perigo para todos nós, né? Porque nós sabemos que nós fazemos sintonias com outros corações. E com certeza são corações que nós devemos ajudá-los com a nossa sintonia no mundo superior, para ajudar aqueles que se ligam a nós em dificuldade, sem saber o que fazer, porque saímos do corpo físico sem termos as condições de entendimento para onde vamos, o que aconteceu conosco, o que devemos fazer agora, como agir. Eles estão aí, né, ligados a nós também. Então, se nós nos prepararmos para entrarmos em sintonia com o mundo superior, nós vamos trazer a todos aqueles que estão conosco também esse equilíbrio, essa paz que estamos desejando. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para cultivar essa lição na nossa vida. Por que estarmos ansiosos? Não tem motivo. O motivo é a nossa falta de disciplina mental, como diz Emmanuel, no mundo aonde poderemos nos preencher de energias positivas, de bom ânimo, de coragem, para a gente continuar aqui na Terra sendo um instrumento dos nossos benfeitores. E nos momentos oportunos, eles estarão conosco, nos inspirando, nos levando aos lugares necessários para que a gente possa conversar com alguém, irmãos nossos, assistir de toda forma um coração que está em desespero. Porque nós temos o corpo físico, nós vamos aonde queremos ir, né? Se tomarmos essa decisão de irmos buscar um coração, um irmão nosso que sofre mais que nós temos todas as condições, somos assistidos pelos benfeitores. Eles vão conosco. Então, vamos buscar manter essa disciplina mental, porque ela nos favorecerá a sairmos de todos os nossos vícios que mantemos aqui na Terra. São muitos vícios que a gente traz, né? Então, a disciplina mental fará com que nós nos liguemos aos benfeitores, a Jesus, a fonte de luz,
e nos fortalecerá e temos a oportunidade de ajudar os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para não nos afastarmos dessa disciplina importante do nosso pensamento, do nosso sentimento, hoje e sempre. Que assim seja.